Olá, boa noite a toda a nossa audiência. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde. Hoje tenho o prazer de moderar o sétimo diálogo virtual, o qual tem como tema Pós-graduação estricto sensu na área da saúde. Como percorrer esse caminho? Peço para que você que está nos assistindo curta esta live no YouTube e compartilhe com amigos que você sabe que podem ter interesse nesse assunto. Já deixa aí o seu joinha. Temos como palestrantes a professora doutora Ana Carolina Pitangui e a professora doutora Maria Tereza Cartacho Muniz. Vamos a uma breve apresentação do currículo das palestrantes. A professora doutora Ana Carolina Pitangui tratará sobre o tema Ciência na Saúde, da iniciação científica ao pós-doutorado. Ela é graduada em fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, fez mestrado e doutorado em enfermagem em saúde pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Atualmente é professora associada no curso de fisioterapia da UPE, Campus Petrolina. Também é professora do programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional e do programa associado de pós-graduação em enfermagem UPE-UEPB, nível mestrado e doutorado. Atua como líder do grupo de pesquisa Estudos em Saúde, Reabilitação e Desempenho Funcional e como coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher, UPE, e da Liga de Fisioterapia na Saúde da Mulher, também da UPE. A professora doutora Maria Tereza Cartacho Muniz irá abordar o tema Dificuldades e Desafios da Pós-graduação. Ela fez graduação em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado em Ciências Biológicas, Fisiologia, na Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado em Ciências Biológicas, Biologia Molecular, pela Unifesp. Atualmente é docente associada e livre-docente da Universidade de Pernambuco, pesquisadora colaboradora do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e do Centro de Transplante de Medula Óssea, Laboratório de Biologia Molecular, Instituto Nacional do Câncer. Atua como pesquisadora e colaboradora e desenvolve projetos em parceria com diversas universidades estrangeiras. É responsável pelo Laboratório de Diagnóstico e Pesquisas em Câncer Infantil e Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Vamos iniciar com a apresentação da professora Ana Carolina Pitangui. Professora Ana, muito obrigado pela presença. Professora Maria Tereza também, já agradeço pela presença. E passo a palavra para a professora Ana Carolina. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite. Espero poder contribuir com o conhecimento de vocês, tá bom? Então, vamos falar da temática. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Tá tudo ok para vocês? Tudo ok, Ana. Então, vamos falar do tema, então. Hoje nós vamos conversar sobre a pós-graduação estrito sensu na área de saúde, como percorrer esse caminho. Ciência na saúde, da iniciação científica ao pós-doutorado. Quais são os facilitadores que nós podemos ter no percurso da graduação para entrar na carreira e no estrito sensu? Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho da vida acadêmica. Então, qual o percurso da graduação? O que você pode fazer durante a graduação? Como que é realizada essa iniciação científica? Quais são os caminhos para o desenvolvimento de uma pós-graduação e para que essa pós-graduação seja realmente eficaz para você? Como que tem que ser a escolha relacionada ao orientador? O que você vai fazer no estrito sensu? Como selecionar os créditos a serem realizados? Quais disciplinas, além das obrigatórias, podem abranger o seu conhecimento e te dar um pouquinho além do que a média dos pós-graduandos tem? Quais exames realizar? Como fazer a dissertação? Como executar uma tese de forma eficaz? E isso tudo, gente, parece fala, eu já sei. Mas, na realidade, são os pequenos detalhes, desde a graduação,
que podem fazer a diferença e sua inserção como pesquisador. Porque você se formar como professor universitário é diferente da sua formação como pesquisador. Por isso que, se você for observar numa universidade, nós temos docentes que vão trabalhar na graduação e temos docentes que vão trabalhar com pesquisa. E aí você tem que ver qual caminho eu quero seguir. E é isso que eu quero levar vocês hoje. Então, como iniciar na iniciação científica? Geralmente, nós temos muitos alunos que podem estar assistindo. Então, primeira coisa, entrei na graduação, tenho interesse em área acadêmica, quero conhecer, saber como funciona. O melhor caminho é a iniciação científica. E do que a iniciação científica se trata? Ela se trata de você desenvolver projetos desde a graduação, e eu vou falar melhor disso. E como saber como realizar adequadamente uma iniciação científica? Primeiramente, converse com seus colegas, converse com seus professores, tenham em mente um orientador acadêmico, converse sobre as áreas de pesquisa existentes na sua graduação. Procure, então, esse orientador e estabeleça um plano de trabalho a ser executado, tá? Geralmente, iniciação científica tem duração de 1 ano, de 10 meses a 1 ano. Você pode falar, eu quero uma bolsa, mas não tenho oportunidade agora de conseguir uma bolsa, ou não tenho média suficiente ainda para, né? Às vezes você falou, nossa, eu quero fazer isso no segundo, no terceiro período. E às vezes aquele primeiro período foi um período que você não teve tantas notas boas. E a gente sabe que isso é importante para a bolsa, tá, gente? Quando a gente vai mandar a bolsa de iniciação científica, tem um barema, um barema é como se fosse uma pontuação, que avalia tanto o teu orientador selecionado, quanto o discente. E que, então, se esse discente tem uma média maior que 7, geralmente de 8 para cima, as chances de conseguirem uma bolsa é maior. Ah, professora Carol, minha média nos primeiros anos não foi tão boa. E agora? Eu não vou fazer? De jeito nenhum. Você realizar uma iniciação científica sem bolsa, a experiência vai ser igual para o seu currículo e a experiência vai ser igual para o seu conhecimento. Então, se você tem vontade, vá atrás do professor orientador, tá? Bolsa não é requisito para realizar. Claro que auxilia, mas não impede de você executar a iniciação científica. E como são essas bolsas de iniciação científica e tecnológica? Então, as bolsas de iniciação científica, elas são concedidas pelo CNPq, desde a sua fundação em 1951. O principal objetivo da bolsa naquela época era inicialmente despertar jovens talentos para a ciência, e eles foram sendo alterados no decorrer do tempo. E hoje eles têm relação com toda a formação acadêmica e profissional. Então, é o que eu falei lá no início para vocês, ela vai gerar impacto, inclusive para quando você entrar no estrito senso. Muitos locais já contam isso em concursos públicos também, tá, gente? Na hora de entrar, de pontuar diferente, em provas de título. Atualmente, a iniciação científica ela é concedida por meio de programas institucionais, né, via chamadas públicas de propostas lançadas periodicamente, e essas concessões elas podem ser feitas pela própria universidade. Aqui na Universidade de Pernambuco, nós temos o Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE, pelo próprio CNPq e pelas fundações estaduais, que aqui no estado de Pernambuco nós temos a FACEP. Então, o Programa de Iniciação Científica, né, que é o PIBIC, ele foi o primeiro programa institucional criado para iniciação científica. Ele atende às instituições tanto de ensino ou de pesquisa, públicas e privadas, e as cotas de iniciação são concedidas diretamente às instituições por meio de chamadas públicas das propostas. Por isso que, por exemplo, quando tem bolsas do CNPq, nós escrevemos a chamada no edital da universidade, mas a bolsa é do CNPq, mas ela é avaliada pelos nossos pares da universidade.
E a seleção, como eu disse, então é feita pelas próprias instituições de ensino. Estou fazendo iniciação, então quais são os objetivos da iniciação? Qual a missão do PIBIC? Então ele visa apoiar a política de iniciação científica, né, desenvolvida pelas instituições tanto de ensino quanto de pesquisa, por meio dessas concessões de bolsa de iniciação científica aos estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Tem uma cota de bolsa de iniciação, né, que é dada diretamente às instituições, que são responsáveis pela própria seleção, como eu já disse para você, dos projetos e dos orientadores e dos orientandos, ou seja, o próprio orientador vai selecionar o aluno candidato à bolsa. E como objetivo se tem? Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos desde a graduação, contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. Como assim, professora Carol? Como eu reduzo? É o que eu estava falando antes. Geralmente, vou dar o exemplo prático da minha realidade. Eu costumo selecionar os alunos aqui na graduação, mais ou menos os meninos entre segundo e terceiro período. Então, esses alunos vão fazer um ano de iniciação científica, mas geralmente os meus alunos ficam comigo no decorrer inteiro da graduação com bolsa. Então, eu tenho alunas, hoje, por exemplo, vamos trazer a realidade, foi uma aluna minha de dissertação de mestrado, né? E essa aluna estava comigo desde a graduação, então ela teve bolsa no segundo período até quase o último ano, porque no último ano não se pode ter bolsa. Então, o que aconteceu? O tempo dela de mestrado foi menor, porque eu já vim com uma aluna que já estava lapidada. O que isso quer dizer? Que ela já sabia como escrever um projeto científico, ela já sabia submeter artigos, ela já sabia um pouquinho de prática baseada em evidência, que a gente vai falar depois, tinha noções de metodologia. Então, olha o impacto que a iniciação científica teve na inserção dela para o mestrado, e foi isso que ela falou, que o caminho dela de percorrer não foi tão árduo, porque ela já tinha conhecimento prévio da graduação. Então, eu acho assim, se você tem interesse na área acadêmica, não perca a oportunidade de realizar uma iniciação científica durante a sua graduação. Com certeza irá contribuir muito para a sua visão crítica e reflexiva, tá? Mesmo se você fala, não tenho certeza se eu quero área acadêmica, mas com certeza você será um profissional diferenciado, você terá um olhar voltado para a prática baseada em evidência. Não vai ser qualquer curso, que hoje em dia está na moda assim, né? Vários cursos que as pessoas fazem, e muitas vezes, gente, são informações não baseadas em evidência. E aí eu falo que a iniciação científica transforma esse profissional, seja para dar continuidade depois no estrito sensu, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, seja para fazer uma prática clínica baseada em evidência, que faz total diferença para o seu paciente, cliente, usuário, seja para você, profissional de saúde, para poder até ter um valor agregado à sua atuação. Então, também visamos estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação. Como assim? Geralmente, como que são esses projetos de iniciação? Eu tenho um projeto-chave de mestrado grande, de mestrado ou doutorado, e geralmente os meus alunos de iniciação científica trabalham articulados. Então, sempre a todo projeto de mestrado e doutorado, eu tenho alunos de iniciação científica que estão aprendendo de forma conjunta, estão auxiliando, estão aprendendo, e tem essa troca de informação entre os alunos. Contribui para a formação de recursos humanos para pesquisa, amplia o acesso e a integração de estudante à cultura científica, isso que eu falei para vocês, tem essa integração entre alunos, estimula pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científicas, tecnológicas, artísticas, culturais, e proporciona ao bolsista, ou mesmo como falei para vocês, ou caso não for PIBIC, ao não bolsista, aprendizagem de técnicas e métodos em pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento de pensar cientificamente e criticamente.
E isso, gente, faz uma diferença gigantesca na sua vida profissional. Então, como que se deve, então, a carreira acadêmica? Então, eu tenho o início da carreira, que eu posso ter feito, que eu fiz a graduação. Durante a graduação, eu posso ou não fazer iniciação científica. E caso eu saia da graduação, eu posso já trabalhar diretamente em setor público, em setor privado, terciário, ou realizar outra carreira, ou eu posso ir para a área acadêmica. E caso eu selecione a área acadêmica, eu posso fazer mestrado, e durante esse mestrado, eu posso dar continuidade no doutorado, ou tem gente que faz mestrado e vai já trabalhar também. Se eu der continuidade no doutorado, eu posso finalizar o doutorado e também já trabalhar, ou se eu quiser dar continuidade na minha carreira acadêmica, eu posso fazer ainda um pós-doutorado, e em todos esses, tanto mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu posso ser um professor, tá? Ou eu posso dar continuidade e querer ser um professor pesquisador, que são coisas distintas. Por que coisas distintas? Porque eu falo assim, a gente forma um mestre para gerar conhecimento. Um doutor eu formo para saber orientar outras pessoas, para saber fazer uma análise crítica. Um pós-doutor, eu já estou pensando nesse indivíduo que saiba, além de orientar, além de publicar bem, que saiba gerar, de receber auxílios, né? Então, um pós-doutor, um doutor está apto ao quê? A realizar pesquisas, a ter bolsas, a ter fomento das agências. E a gente pensa, né? Nossa, a professora está aqui falando, né? O caminho é muito fácil. Então, aqui eu mostro para vocês como as pessoas pensam que é o caminho, né? A gente pensa que o caminho é um caminho linear. Mas como tudo na vida, gente, nada é fácil, né? Muitas vezes a gente vê, como eu falo para vocês, nós vemos recortes da vida alheia. E a gente fala, nossa, aquela pessoa é jovem, às vezes está sendo uma professora universitária, está conseguindo bolsa, mas eu falo assim, as pessoas veem os meus aceites de artigo no Lattes, mas as pessoas não veem a quantidade de e-mails que eu recebo com negativos, né? Ou de um artigo não foi aceito, ou de um artigo não foi publicado. Então, não só para mim, mas para todo mundo, a vida é cheia de percursos, né, na realidade. Então, tem horas que eu tô aqui, tem horas que eu tô mandando artigo e tô publicando bem, tem horas que eu tô mandando artigo e tô recebendo não, mas isso não quer dizer que eu não vou chegar no mesmo local, né? Então, durante nossa vida, durante nossa graduação, nós vamos ter percursos, durante o mestrado, durante o doutorado, até conseguir uma inserção na carreira universitária, eu vou ter percursos, e basta eu continuar insistindo, eu trabalhando, eu produzindo, que com certeza você vai ter maiores chances de passar em um concurso. Uma pessoa que pensa nisso desde o início da graduação, com produção, vai ter maior facilidade para entrar no processo seletivo, porque os processos seletivos avaliam publicação, tanto para alunos de mestrado e muito mais para os alunos de doutorado, né? Tem processos seletivos que já vão ver se você tem artigo com quais se você é primeiro autor. Então, não adianta, é o que eu falo muito para os alunos, não adianta eu querer participar de tudo e ser meio de artigo, né? Já tem processos seletivos que vão ter aquele olhar se você foi primeiro autor, se você foi último autor, se você foi segundo autor, que geralmente são os autores que conduziram de forma como orientador aquele, ou que realizou, ou foi orientador daquele projeto. Então, isso já é para você prestar atenção desde o início da graduação, que vai fazer diferença na sua inserção no mercado de trabalho. E aí tem alguns facilitadores que eu falo para vocês, aproveitem as oportunidades, seja na graduação, seja no estrito sensu, nível mestrado, doutorado, pós-doutorado. Qual que é a importância que eu falo para os meus alunos? Do inglês. A primeira pergunta que eu faço nas seleções de alunos é: quem sabe inglês? E vocês já estão um passo à frente do que era na minha época. Por quê? Porque na minha época não tinha nem Google Tradutor. Então eu tinha que sentar, pegar o dicionário e traduzir um texto. O que eu não entendia de inglês, eu ia marcando e abrindo meu dicionário de inglês e vendo palavras por palavras.
Eu falo para os meus alunos, vocês têm a facilidade hoje em dia de entrar no Google Tradutor, que já foi ruim, mas hoje em dia dá para se ler com o Google Tradutor muito bem e colocar um texto e fazer a leitura, gente. Então, assim, eu quero área acadêmica. Primeira coisa, vê um Prolinfo aqui, que é mais em conta, vê um curso de inglês e se matricula. Não dá para querer ser um pesquisador, infelizmente, gente, lendo leitura nacional. Porque as revistas de impacto são em inglês. Então, não dá para você querer estar atualizado, estar baseado em evidência só lendo artigos nacionais. Então, você vai ter que entrar no Medline, que é uma base de dados que tem a maioria dos artigos. Ah, Carol, eu quero ler uma revisão sistemática ou ensaio clínico sobre um assunto. Você vai ter que entrar na Cochrane. Então, e está escrito em quê? Em inglês. Então, você tem que ter pelo menos um nível de inglês básico. Minhas alunas, quando entram e elas falam, o que eu faço, professora? Eu falo, você vai querer área acadêmica? Faça um curso de inglês, que esse vai ser um diferencial gigantesco na tua vida. Então, esse é o primeiro facilitador, a importância do inglês. E outro facilitador, internacionalização. O que isso quer dizer? Diversas oportunidades quando você está em mestrado, principalmente no doutorado, de fazer um doutorado sanduíche, de fazer redes com pesquisadores internacionais, de ter fluência em outra língua. Isso é ímpar na vida de um pesquisador. Então, com o inglês vai ser seu diferencial. Então, com o inglês você vai estar podendo viajar, podendo fazer um pedaço do seu doutorado fora, solicitando bolsa para fazer um pós-doutorado fora, né? Uma oportunidade gigantesca. E que tem impacto, gente. Internacionalização conta para a instituição que você está trabalhando, conta para você como pesquisador e tem um olhar diferenciado quando você manda projetos para o CNPq. Um dos itens que o CNPq avalia quando você manda edital universal, quando você manda editais de bolsa, é internacionalização. Então, olha a importância do inglês desde a graduação. Estatística, os alunos não têm noção de quanto, porque normalmente é no início do curso, né? De quanto é importante você prestar atenção nas disciplinas de estatística e de metodologia. Você vai estar 80% na frente de um outro profissional. Porque introdução, saber fazer uma introdução boa, qualquer um faz. Eu falo isso. Introdução, qualquer pessoa escreve, mas você pegar um trabalho e avaliar e ter uma noção de método é um diferencial. Não adianta você escrever bem e ter uma metodologia errada. Então, por exemplo, quando vem para avaliar algum artigo de periódico, eu nunca começo a ler pela introdução. A primeira coisa que eu faço é pegar a metodologia. Eu li, se a metodologia está ruim, eu nem perco meu tempo lendo a introdução. Porque se a metodologia está ruim, aquele trabalho está totalmente equivocado. E aí imagina, você perdeu 1 ano fazendo uma iniciação, ou você perdeu 2 anos coletando dado de mestrado, 4 anos fazendo um doutorado, e a metodologia está errada. E geralmente são essas 2 disciplinas que os alunos têm maior dificuldade. E geralmente nos programas que eu participo, eu vejo que tem alunos que pagam estatísticos para fazer estatística. E você vai aprender, e depois como você vai orientar seus alunos? Né? Então, o que é importante? Ter noções básicas de estatística. Vou levar para um estatístico, mas às vezes o estatístico ele sabe os números. Quem sabe aqueles dados em saúde é você. Então, você pode até levar. Eu já levei algumas vezes para estatística e quando eu sentei, eu falei, não é assim. Porque não é esse teste para esse desfecho de saúde que eu quero. Então, até isso é importante para interpretar os dados. Então, você pelo menos ter uma noção básica de estatística, independente se for utilizar uma pessoa ou se você for realizar a estatística dos seus estudos. E prática baseada em evidência. Então, o que é a prática baseada em evidência, né? É eu estar atuando baseado realmente em evidência científica. E é qualquer tipo de evidência, gente? Não, evidência de qualidade. Não é porque o artigo está no PubMed que o artigo é um artigo bom. Nós podemos ter revisões por pares ruins. E como eu vou saber se um artigo é bom?
Sabendo metodologia. Eu sabendo metodologia, eu vou saber se ele tem viés. Eu vou saber se a amostra está adequada. Eu já vi gente atuando na minha área, determinada técnica. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, na minha área, muita gente continua utilizando ainda a ventosoterapia. Nós temos revisão sistemática de que ventosoterapia não alivia a dor. E por que as pessoas continuam usando? Eu tenho revisão sistemática que não funciona, tá? E as pessoas, por modismos, continuam. Ou não fazem leitura, ou não entendem de metodologia, e aí eu estou oferecendo certo para o meu paciente. Então, por exemplo, na prática baseada em evidência, que eu vou ver os pilares. A melhor evidência disponível, a minha expertise como profissional, e o que o meu paciente prefere. Eu estou oferecendo isso para o meu paciente, né? Então, eu tenho que pensar nesses critérios. E é necessário publicar os resultados da pesquisa. O que acontece? Vários pesquisadores têm reclamado disso, acontece comigo também, muitas vezes o menino faz a iniciação, faz o mestrado, faz o doutorado, e o artigo fica parado. E não dá andamento naqueles dados. Ensaio clínico você ainda consegue publicar, mas, por exemplo, um estudo epidemiológico, tá? Então, estudos transversais, depois de um determinado tempo, aquele dado está obsoleto. Então, terminou o projeto, seja de iniciação, seja de doutorado, seja de mestrado, sentem, enquanto ainda está fresca a arguição que você passou, arrume o artigo, envie para publicação. Por que é importante? Porque é a divulgação científica dos seus dados para os seus pares, a divulgação científica para a sociedade, aumenta o seu prestígio entre os pares como autor, é a apresentação do seu trabalho que você realizou naquele determinado tempo, te auxilia no mercado de trabalho, como eu disse para vocês, para ingressar no mestrado, para ingressar no doutorado, em alguns concursos públicos, principalmente em concursos também da área acadêmica, publicação conta positivamente. E já se passou aquela época, por exemplo, na década de 90, que nós tínhamos exigências do CNPq de ter pontuação. Não sei se vocês já escutaram falar em salame science. O que isso quer dizer? Foi na minha época de mestrado e doutorado, que eu fiz, por exemplo, ensaio clínico e eu dividia ele. Eu queria pontuação, então eu mandava, às vezes, para uma revista, 2 revistas B1, do que mandar para uma 1. Hoje em dia, o que o CNPq quer, o que as universidades querem, são pesquisadores com qualidade. Então, o que compensa? Eu fazer um trabalho, mas que esse trabalho seja um artigo muito bom que eu tente publicar numa revista com um bom impacto, tá? Então, não é mais aquela lógica de quantidade, já se passou. Hoje nós estamos na lógica de qualidade. E os programas estão sendo avaliados assim. Então, participar dos eventos científicos é importantíssimo para a sua vida acadêmica. Então, aproveite as oportunidades. Eu falo que eventos científicos, seminários, congressos, não são só para você aprender conteúdo, são nesses locais que você vai conhecer outros pesquisadores, que você vai conhecer outros discentes, vai se atualizar, vai fazer redes de contato. Então, eu falo que o item mais importante, vai apresentar trabalhos, o item mais importante é ter rede. Então, são nesses ambientes que nós vamos estar entre os pares fazendo rede, né? Então, vai conversar, conhecer pesquisadores. Então, aproveite a oportunidade dos eventos científicos. E como que está no Brasil hoje, né, a ciência, tecnologia e inovação? Então, as universidades públicas concentram ainda, né, os principais centros de pesquisas. A maioria dos cursos de pós-graduação também, que formam pesquisadores e coordenadores dos programas. E a maioria dos doutores estão nas universidades públicas ainda. Só para se ter uma ideia aqui, né, dos principais componentes do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né, nós temos poder executivo, legislativo, sociedade. Então, políticos, a gente tem o MCTI, outros ministérios e agências reguladoras. No legislativo, nós temos o Congresso Nacional e as assembleias. Na sociedade, diversas associações.
E como agências de fomento, que é o que vai interessar principalmente para a gente, nós temos CNPq, CAPES, FINEP, BNDES também, que lança alguns editais, e as agências de fomentos dos estados. E como operadores, nós vamos ter os institutos de pesquisas e as universidades principalmente, tá? E algumas empresas inovadoras. Então, principais agências para a gente ficar de olho quando quer bolsa, seja de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. CNPq, e ele tem todas as modalidades, mais iniciação científica, a CAPES, e aqui nós temos a do estado, a FACEP, que também dá bolsa de iniciação científica, tá? Fora mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, falando um pouquinho em relação ao CNPq. Então, a missão do CNPq de financiamento é fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação. Ele atua na formulação das políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras e conhecimento, né, no desenvolvimento sustentável. Ele tem uma visão de ser uma instituição de excelência reconhecida na promoção da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da nação brasileira. Então, assim, em relação aos instrumentos de fomento, nós temos ações em parceria com outros estados, tá? Então, nós temos PIBIC, nós temos PPSUS, diversos outros programas que incentivam a pesquisa, que incentivam a formação qualificada de pesquisadores, a iniciação à pesquisa e também ao desenvolvimento tecnológico de extensão e inovação. Ainda nós temos como editais, finalizando, o edital universal, chamadas temáticas, né, e difusão para popularização. Temos parceria com os ministérios, né, que vão ajudar no fomento. Em relação às bolsas, nós temos bolsas por cotas, bolsas para instituições, bolsas que são dadas para os cursos de estrito sensu, tá? Nível doutorado, mestrado e também pós-doutorado ou doutorado direto, bolsas que são dadas exclusivamente aos pesquisadores e temos também bolsas que são dadas às agências estaduais de apoio, aqui para a gente que eu falei para vocês, a FACEP. Então, para ver o financiamento de bolsas de mestrado, doutorado, doutorado sanduíche, que eu falei que é uma oportunidade que não se pode perder, e de pesquisador visitante. Então, ainda temos doutorado pleno, doutorado sanduíche, bolsas de mestrado profissional também no exterior e de pós-doutorado no exterior. Nós tivemos uma chamada recente, a chamada 26 de bolsa de pós-doutorado e doutorado sanduíche do CNPq. Ainda em relação às bolsas de produtividade, elas vão ser dadas aos pesquisadores de excelência, tá? Com o objetivo de distinguir o seu trabalho e visualizar a produção. Por isso que eu falei para vocês que a produção desde a graduação é importante. E as bolsas de desenvolvimento tecnológico, elas são concedidas para pesquisadores também de todas as áreas de conhecimento, com o objetivo de distinguir seu trabalho em desenvolvimento tecnológico, tá? Tem critérios específicos e normativos definidos pelo CNPq e que o pesquisador tem que atender. Em relação a CAPES, o principal objetivo também é expandir e consolidar a pós-graduação, estrito sensu, tanto no nível mestrado quanto doutorado, e ela vai incluir como atividades bolsas de estudo e pesquisa, avaliação dos programas de pós-graduação, que nós temos avaliação quadrienal, e acesso à divulgação da produção científica. Por que isso é importante que eu falei? Se nós estamos falando a um doutorado, a um pós-doutorado, a inserção dessa pessoa, e depois essa pessoa se insere no estrito sensu, para ser docente, pesquisador, não basta inserir. Nós temos métricas a serem seguidas. Então, por exemplo, hoje eu estou como docente do estrito sensu. Se eu não manter a minha produção na quadrienal, eu posso não continuar credenciada. Então, o que eu falei para vocês. Então, mesmo estando já, como falar, professora, mas você já está docente? Já. Mas para eu permanecer no estrito sensu, eu tenho que manter minha produção. Senão, eu sou convidada a me retirar.
Por quê? Porque o programa precisa de métricas. A universidade precisa de doutores produtivos para manter as notas do programa. E tudo bem, gente. Então, assim, eu entrei sabendo como era o sistema. E eu tenho tentado fazer produções para me manter no sistema. Então, é isso que eu falei que a gente tem que ter na cabeça: metas a cumprir e saber como é o percurso. Então, aqui só para ver todas as oportunidades de bolsa que você pode fazer durante o seu percurso. Já deu meu tempo, né, Gustavo? Pode continuar, professora. Então, eu vou. Você vai me falando aqui. Fala, ó, 5. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, das bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado, já que nós vamos chegar, saindo da graduação, estamos chegando aqui no pós-doutorado. Nós temos na nossa instituição bolsas de pós-doutorado de PNPD, que são concedidas pelos programas. Então, você acabou, o que eu vou fazer? Fica de olhinho de tais de PNPD, que não está tendo concurso, mas você pode fazer um PNPD enquanto não sai um concurso para você prestar. E sendo PNPD, você vai estar contribuindo e aprendendo com o programa de estrito senso, e ainda vai conseguir manter a sua produção, né? E ainda vai estar auxiliando em aulas, fazendo o seu currículo. Então, qual que é a ideia do PNPD? Absorção desses jovens doutores para atuar em projetos de pesquisa, reforço à pós-graduação nos grupos nacionais, e um grande reforço para pós-graduação, esses programas que tem PNPD, renovação do quadro das instituições, e ainda ajudam em apoio também a empresas tecnológicas. Então, é de extrema importância para o programa ter um bolsista PNPD. E nas fundações estaduais de amparo, né, como eu disse para vocês aqui, a FACEP. É uma categoria específica de fundação ou de entidade, que também viabiliza recursos. Por exemplo, aqui no meu programa de estrito senso, docentes que enviam bolsa de iniciação científica para a FACEP pontuam 10 pontos a mais quando vão enviar uma bolsa aqui, mesmo na instituição. Por que isso conta positivo? Para estimular que os docentes não tentem ganhar fomento só pela instituição, mas também por outras agências de fomento. Então, é super importante estar encaminhando projetos de pesquisa. Eu quero ir para um congresso. Aí, normalmente, os pesquisadores tentam fazer o quê? Fazer solicitação para o próprio programa. Então, o que a gente coloca aqui no programa? Primeiro, tenta a FACEP. Não saiu FACEP, e você pede para o programa. Então, nós temos que estimular um pouquinho mais a fazer essas solicitações via as fundações estaduais. Então, elas integram o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tá? Como o Conselho Nacional Científico e Tecnológico, e são entidades que vão exercer um papel significativo nas definições da política científico-tecnológica nacional. E a vida do aluno, professora? Como que é? Gente, eu sei que é cheio de dúvida. Eu já fui aluna de iniciação, eu já fui aluna de mestrado, já fui aluna de doutorado, já fui desempregada, já fiz tudo isso antes de entrar no concurso. Não pensa falar, foi fácil. Não é fácil para ninguém. A dúvida que você está tendo foi a dúvida que eu passei. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou passar nunca para ser docente? Será que eu vou passar no concurso? Será que é difícil só comigo? Vou abandonar esse doutorado que eu não dou conta mais de fazer, meu Deus, essa coleta que não acaba nunca. Não é só com você. Então, eu falo assim, quando você estiver cheio de dúvida de qual rumo a tomar, a melhor pessoa para conversar é o seu orientador. Então, conversa com o seu orientador, olha a minha oportunidade. Na minha época, eu falando isso, eu pareço uma idosa, né? Mas na minha época, quando eu fui prestar aqui a prova para ser docente, eu ainda estava em doutoramento, porque ainda se abria concursos para mestres. E aí eu falei, e agora? Eu era bolsista. Eu fui conversar com a minha orientadora, sabe o que ela falou? Carol, é uma oportunidade única. E eu estava com chance de fazer um doutorado de sanduíche. Ela falou, Carol, primeiro, sincere. Isso você vê depois, você pode fazer um pós-doc fora. Então, assim, se eu não tivesse conversado com ela, eu ia achar que ela não ia me autorizar a prestar um concurso fazendo. Ela não só autorizou quando ela falou assim, sua coleta de dados vai ser em Petrolina. E nós vamos continuar nos reunindo. Então, assim, às vezes o problema você acha que é tão grande e você está deixando de falar
principal pessoa que pode te auxiliar. Então, leve o seu problema, leve a sua dúvida para o seu grupo de pesquisa, para o seu orientador. Com certeza vocês vão achar a melhor forma de resolver, tá? Organize seus pensamentos, não se acanhe em levar, porque, como eu disse para você, o problema não é só seu. Com certeza outras pessoas do grupo já passaram por isso, com certeza seu orientador já passou por isso, você só não sabe. Então, crise, gente, todo mundo tem. Então, na hora da crise, uma conversa com os colegas sempre vai bem. Como assim crise, professora? O que eu estou fazendo nesse curso? Para onde eu vou? Para que eu me meti em fazer o mestrado, meu Deus? O que eu quero da minha vida? Como eu termino? Vou largar. Calma, pensa, reveja sua metodologia, não desista, tá? Então, todo mundo passa, minha gente. Eu falei isso 1000 vezes na minha vida. E tô aqui. Eu falo isso até hoje. Todo mundo tem crise, gente. Então, acredite, a vida do mestrando, a vida do doutorando, é tudo meio parecida mesmo. Principalmente as aflições. Então, assim, ai meu Deus, meu projeto não está pronto, eu tenho que qualificar, tenho que defender. E agora? Agora vamos conversar, vamos arrumar. Vamos levar para. Ah, não sei, meu orientador não está dando. Vamos atrás de um orientador para auxiliar. Então, tudo tem solução, tá, gente? Então, como eu disse, o orientador é seu parceiro durante o curso. Antes de tomar qualquer decisão, contate seu orientador. Então, relação a cursar disciplinas, decisões do projeto, que rumo minha vida vai tomar, vou prestar um concurso e agora, quero fazer um intercâmbio. Então, converse. Converse com outras pessoas do seu grupo de pesquisa que passaram por experiências similares. Isso é muito importante. Sozinho ninguém resolve o problema. Às vezes um problema que você ficou um mês para resolver, numa conversa em grupo ou com seu orientador, você resolve em um dia. Então, era isso, gente. Me prolonguei um pouquinho. Então, assim, para quem quiser, aqui está meu Instagram, mas já aviso de antemão que no meu Instagram 90% é minha vida realmente pessoal. Quer saber de pesquisa? Aqui é o Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia em Saúde da Mulher. Nele a gente coloca artigos semanalmente, 3 vezes, na verdade, 3 vezes por semana, tá? Para tentar levar para o clínico um pouquinho da visão dos artigos científicos relacionados à pesquisa. Nós damos uma mastigada nos artigos científicos para facilitar a decisão clínica. Agradecer ao meu programa aqui de Petrolina, tá? O Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional, o PPGRDF. Também agradecer o programa de enfermagem, tá? Associado da UPR Recife. E principalmente a minha instituição. Se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu estou orientando outras pessoas, é graças à UPE. Então, eu falo assim, eu cheguei crua na UPE e aprendi a ser docente na UPE. Então, muito obrigada e eu espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. É isso, Gustavo. Muito obrigado, professora Ana. Muito obrigado. Pessoal, um verdadeiro guia de sobrevivência aqui, foi um show a apresentação, professora, muito obrigado. No final, nós teremos um espaço para perguntas, então podem preparar as perguntas de vocês, escrever aí no chat. Peço também para que vocês já deixem aquele like, compartilhem essa live que está acontecendo agora com seus amigos, para que outras pessoas possam ter acesso a esse verdadeiro guia de sobrevivência aqui na pós-graduação. Passo a palavra agora para a professora Tereza Cartacho. Professora. Pronto, Gustavo, estou aqui. Deixe-me só trazer aqui a apresentação e compartilhá-la. Estão vendo? Tudo ok, professora. Tudo ok? Tudo ok. Bom, gente, agora a gente vai falar, professora Carolina deu guia, né, Carol, para a guia. Agora a gente vai falar de algumas dificuldades e desafios, né? Mas são bons desafios, né? Porque a gente pode. Dificuldade a gente tem, né? A gente vem passando por muitas dificuldades no nosso país, mas não só aqui, no mundo também,
né, de um modo geral. Então, a gente vai falar um pouco, eu quero trazer para vocês um pouco do panorama. E, Carol, aqui, a idosa aqui sou eu, viu? Sou a mais velha do grupo. Então, a idosa aqui sou eu. Para só contar essa história, né? Eu fiz o primeiro concurso da UPE. Entrei em 1989, Carol, só para você ficar sabendo, Gustavo também. Mas é um prazer muito grande, eu tenho muito amor a essa instituição, né, do qual eu faço parte, né, porque eu tinha outra oportunidade, né, de estar na Federal de Alagoas, eu passei lá também e optei por ficar aqui, né, ao mesmo tempo, passei nas duas universidades e foi, assim, uma decisão correta. Até hoje eu não me arrependo, né, mas tem momentos de altos e baixos e a gente vai trabalhando, né? Enfim, quero agradecer muito ao Gustavo, ao GPES, a todos os docentes, né, que a gente conhece no grupo. Então, para mim é um prazer muito grande, né, ser parceira desse grupo. E estar aqui podendo falar um pouco, né, sobre pós-graduação, que é uma paixão, né, é um hobby. Para mim já virou um hobby. E aí, quando a gente pensa, né, em pós-graduação, né, que é pós-graduação, né? Aqui tem uma definição que eu coloquei, né? Mas a professora falou, né? A gente tem ela seguiu bem claramente na pós-graduação no estrito sensu e mostrou aí a preparação, mas ela também mostrou que você pode seguir por outros caminhos, né? Quando você se gradua, então você pode fazer uma pós-graduação lato sensu, que são as especializações e as residências, ou uma pós-graduação stricto sensu, que são os mestrados e os doutorados. Já o pós-doutorado, ele não titula você, é o estágio pós-doutoral. Então, a gente tem essa lógica, não é, da pós-graduação. Então, grau ou formação, na verdade, a pós-graduação lato sensu, você é certificado, né? Você é habilitado, né, para trabalhar, por exemplo, nas residências. E no mundo, né, essa lógica ela não é igual, como a gente tem lato e estrito sensu, né? Mas no Brasil, essa estrutura, o Brasil é o único país que tem um programa de iniciação científica bem estruturado. Então, isso é algo, assim, fantástico, gente. É uma riqueza, e que a professora Carol falou muito bem. E aí, né, a gente olha aqui, né, meu Deus do céu, por que eu vou fazer pós-graduação? Seja lato ou estrito, né? Então, assim, essa pergunta, ela é sempre muito difícil, né? Algumas pessoas seguem ou fazem uma pós-graduação para habilitar mesmo e trabalhar na sua área, fazem uma especialização, ou residências, né? Alguns cursos exigem, principalmente na área da saúde, exigem, né, a residência. Então, é muito interessante, a não ser quando não, você termina e você é o generalista, né? Mas você quer se especializar numa área específica, né? Então, por exemplo, na área da saúde. Enfim, eu não vou seguir por essa área, eu vou tratar muito mais dos mestrados e dos doutorados, e principalmente falar das questões, das dificuldades e os desafios que a gente tem, né? Então, por que fazer, né? Então, vai depender muito do que você pensa em ser, né? Ah, não, eu tenho habilidade, assim, eu não quero ser professor, não quero ser docente, eu não quero nem ser pesquisador, eu quero aprender a fazer bem meu ofício. Estão entendendo? Uma vez eu estava conversando, só rapidamente, falando com um médico, né, um grande cirurgião vascular, e médico de meu pai, e aí ele disse, Tereza, me diz uma coisa, eu já tentei, quando foi criado o programa lá de Ciências da Saúde, da UPE, né, em 2005, me chamaram para fazer esse mestrado. Isso aí, mas eu não quero ensinar,
Ele não quer ensinar, eu não quero fazer pesquisa, eu gosto de fazer minhas coisas aqui. E eu vivo nos congressos e aprendo cada dia mais. Ele é um excelente, ele está aprendendo técnica, ele aprendeu bem o ofício e está sempre avançando. É o perfil dele. Eu disse, Cícero, faça não. Eu disse bem assim para ele, veja, a conversa é muito legal, né? Porque, assim, foi muito importante. Teve outro também colega que falou, outros, por outro lado, seguem uma carreira acadêmica, né? Eu tive aluno de iniciação científica que hoje é um grande patologista e está morando na Alemanha, né? Eu participei da banca de doutorado dele, ele fez no INCA, e foi fantástico. Foi a iniciação da UPE, vê, né? Hoje em dia ele mora na Alemanha. Então, assim, e faz pesquisa, e faz o trabalho, né, da patologia. Então, assim, é muito interessante. Então, vocês têm que pensar. Então, essa perguntinha, essa exclamação, né, estão aqui para a gente refletir um pouco, né? A professora Carolina falou também sobre isso. E aí, quando você começa, né, a experienciar, e você vai vendo e procura ouvir, procura ver, assistir palestras como essa de hoje, né? Quando a gente fala na pós-graduação, né, a UPE, a UPE, perdão, a mania da UPE, tá vendo? O Brasil, ele apresenta um sistema nacional de pós-graduação e que é representado pela CAPES. Eu vou falar mais da CAPES aqui, não posso esquecer que existe CNPq, FACEP, eu vou mostrar, mas esse sistema, gente, veja como ele é antigo e importante. 1976. Eu nem acho que é tão antigo, viu, gente? Mas eu nem vou entrar no detalhe aqui, a professora Carolina já falou. Mas é para que vocês possam ver que a gente tem uma estrutura e uma construção do sistema de pós-graduação. Professora, mas os outros países também têm seus mestrados, seus doutorados, né, seus MBAs, enfim, né? Então, só que a forma, a estrutura, né, ele vem passando por vários percalços, desculpem, de 2015 para cá. Vem passando, a gente tem sofrido muito. E esse sistema tem passado por grandes dificuldades. Então, a CAPES, não só a CAPES, né? Mas o CNPq, a CAPES, gente, é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, é a instituição, né, pública, federal, que aprova ou credencia, descredencia programas, tá? Estrito sensu, quando eu falo aquele estrito sensu, mestrado e doutorado, né, no lato sensu é diferente, né? Então, avalia a nossa pós-graduação, a gente tem um sistema de avaliação que vem sofrendo muitas modificações, sim, né? Existem várias áreas, e aqui vocês vão ver, indução de fomento, a professora Carolina falou, acesso à divulgação da produção científica, promoção da cooperação científica, a internacionalização muito importante, investimentos na formação de recursos de alto nível no país. A gente tem perdido muitos cérebros. Durante esses anos, temos perdido gente. Por quê? O Brasil é bom, os pesquisadores são bons, a gente faz pesquisa boa, de alta qualidade. O CNPq foi também bastante impactado, a professora Carolina falou. Na verdade, quando ela fala, né, ela colocou muito bem as bolsas de produtividade, é para aqueles pesquisadores, né, que realmente são excelência, né? E o que é excelência? Né? Tem essa questão, tem recurso? Não existe recurso suficiente para os pesquisadores de excelência que nós temos no nosso país, gente. E o processo de avaliação olha para isso, a professora Carol muito bem falou. E o processo de avaliação da pós-graduação, esse ano eu tive o prazer, né, de participar do outro lado da avaliação, foi exatamente como consultora, a CAPES foi muito bom em duas áreas. E aqui, ó, e a FACEP, não só a FACEP, mas outros no país todo, a gente tem fundações.
Tem algumas que são de excelência, como a FAPESP em São Paulo. A nossa, ela não fica tanto atrás, não, viu? Ela é boa também. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco não é ruim. Então, passamos muitas dificuldades, mas nós estamos aqui batalhando. Se não a professora Carolina não estava aqui, eu não tinha nem aceitado, Gustavo, para falar aqui, né? Não tinha aceitado, porque senão não tinha graça, né? Então, eu estou falando porque eu acredito, certo? E senão eu também não teria dito logo não para ser consultora da CAPES, avaliar. Eu dizia, não vou. Eu acredito que a gente pode contribuir. Então, é por aqui que eu estou pensando. Vamos falar de alguns problemas que tivemos aqui. Então, veja a dimensão desse sistema, gente, que a gente tem de pós-graduação. Sônia Bal, eu vou colocar o pointer laser aqui, só um minuto. Então, a doutora Sônia Bal era diretora, né, de avaliação, o Flávio também assumiu depois de um tempo, e aqui, ó, mostrando a dimensão do sistema. Gente, nós tivemos em 2017, olha, vejam bem, mestrados, olha, programas e cursos. Programas é mestrado e doutorado. Então, 4.296 programas. E cursos, né? Aí você vê mestrado, doutorado. E também temos o mestrado profissional. Isso é muito legal, gente. Também essa questão do mestrado profissional é a perspectiva de uma pós-graduação em estrito senso para o mundo do trabalho. Olha que interessante, né? É uma outra perspectiva também, ok? E eu trabalhei muito nesse período, né? Eu estava na reitoria nesse período, foi muito bom para mim, aprendi bastante. Sempre a gente aprende. E aqui, ó, em 2019, olha o crescimento, gente, esse crescimento, né? E aqui já foi criado o doutorado profissional, existem poucos, né? Ainda temos poucos, ainda é uma dificuldade para a questão da avaliação. Então, vocês vejam, né? A questão é quantos alunos matriculados, quanto titulados nesse período, tá? Esse é o slide que eu tenho mais atualizado. E olhem, até 2017, você vê que em 2019 foi 53 mil mestrados, 15 mil mestrados profissionais, 24.280 doutores. Veja que coisa. É fantástico. Isso é do GeoCampus, aqui eu não invento, isso aqui está lá, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, tá? Então, só para vocês verem como a gente forma bem, né? A gente está formando, mas é suficiente? Vamos lá. Então, gente, a expansão da pós-graduação. Então, a pós-graduação, isso aqui é do Brasil, ó. Isso aqui é da plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é onde estão as informações dos programas, tá? Então, a gente acha muita coisa lá, e vou mostrar depois onde vocês acham. Então, a gente está tendo dificuldades, sim, muitas, mas olha quanto a gente cresceu, gente. Olha como a gente cresceu, isso aqui, ó. Veja, a gente tem crescido, tá? Ó, Nordeste cresceu bastante, o Norte, tá? Região Centro-Oeste, ok? Então, o número de pós-graduações, então, isso é eu acho que isso é uma riqueza, gente, é uma riqueza. E nós temos crescido aqui, quando a gente fala no Nordeste, nos cursos que são avaliados, porque eles são avaliados, os cursos de nota 1 a 7. Mas um curso, para funcionar, ele tem que ter, no mínimo, nota 3, né? Então, esse aspecto é muito interessante, como a gente tem crescido. O Nordeste tem crescido nas notas do seu programa, né? Eu tive na área que eu avaliei, é uma área muito dura, que é a área de Ciências Biológicas 1. Então, a área duríssima, e a gente viu que programas cresceram, e do Nordeste, eu fico muito feliz com isso, fico muito gratificada.
E olhem aqui, ó, número de mestres, doutores, titulados e de artigos científicos. Esse slide, para mim, é incrível. Até 2020, viu, gente? Esse está mais novinho aqui, ó, tá vendo? E tem algumas coisas que a gente não consegue ainda da CAPES. Então, olha aqui também. Vejam, isso aqui, ó, tá fantástico. Quase 95 mil artigos científicos. Isso eu estou falando, mestre, doutor e titular, e artigos científicos publicados. Olha o crescimento. E será que já resolveu o problema do Brasil? Uma pergunta. Essa já é uma pergunta, viu? Resolveu ou não o problema do Brasil? Vamos deixar para o final, né? Cenas dos próximos capítulos. Então, esse aqui é o Odi Delagostin, que é presidente do CONFAP, né? Do Conselho das FAPs, né? Então, ele é o presidente atualmente, né? Inclusive atualmente, tá? Esse é um dado novo. E aqui, ó, aí eu quero trazer para vocês aqui uma visão bem interessante, que é... Ai, meu Deus, eu queria aqui para eu poder ver também, né? Ai, deixa eu fechar aqui. Enfim, veja, tem mais doutores. Essa é uma questão interessante, né? Nos países desenvolvidos, ou são desenvolvidos porque eles têm mais doutores. Isso aqui, eu olhei, né? Eu vi isso aqui porque eu pedi autorização ao professor Menck, que é o coordenador da área do CB1, que ele apresentou no seminário lá do programa BCMA. Né? A gente trouxe ele exatamente para discutir um pouco com a gente essa visão. E olha para aqui, qual é a visão? Essa pergunta é muito interessante. Olha onde a gente está, o Brasil, gente, aqui, ó. Qual é? Ou são desenvolvidos porque tem mais doutores? Ele tem mais doutores, são desenvolvidos, ou é o contrário? Não é? Então, gente, o que eu quero trazer é que a ciência, o doutoramento, ele ajuda na produção de ciência. Na produção de ciência, não é ciência assim que não vai ser aplicada, é uma ciência aplicada, tá? E aqui a gente não está falando de sexo dos anjos, tá? A gente está falando aqui de realidade, gente. A gente tomou vacina, tomei a Coronavac, né? Gente, eu estava feliz da vida por ter meu bracinho lá. Gente, olha, me dê essa Coronavac, eu quero essa, o vírus lá inativado. Começou. Gente, isso é riqueza. Ciência é riqueza, né? Então, é por isso que eu quero trazer. Tem dificuldade? Olha aqui onde a gente está. A gente precisa formar mais doutores mesmo. Tem jeito não, viu, gente? Tem jeito não, tá? Então, mostrando, né, essas barras, elas mostram, né, essa formação de doutores nos países. E aí, como a professora Carol também mostrou, a CAPES é a principal financiadora de bolsas no país, tá? Então, tá aqui, né? A gente vê, a CAPES não tem jeito, a CNPq financia, FAPES financia, mas a CAPES é a maior. Eu não vou estar lendo o número aqui para vocês, né? Isso aí, depois, se Gustavo, depois quiser, eu posso compartilhar, né? Então, só trazendo para vocês essa visão, olha aqui, ó. Não tem jeito. Mas como é que está a situação? Sim, aqui vocês quiserem informações, aqui é a plataforma Sucupira, é só para, né, tirar esse ritmo, desacelerar. Tá aqui? Tem muita coisa, a gente entra lá, né, e vê muita coisa, gente. Olha que coisa legal para vocês avaliar, conhecer a avaliação dos programas de instituições, que é rica no Brasil, os cursos avaliados, você quer conhecer um curso, eu quero saber de um curso de mestrado, doutorado, de um programa de mestrado, doutorado, curso avaliado e reconhecido. Então, lá no Brasil, um curso de mestrado, doutorado só deve funcionar depois que ele é avaliado e reconhecido, na verdade, que tem avaliação para ser reconhecido. Coleta CAPES. Coleta é uma forma de avaliar os programas. Agora, eu participei desse coleta. Então, a avaliação quadrienal
do APCN, que é Proposta de Cursos Novos, Projeto de Cooperação entre Instituições, e o Quali, gente, que é a forma que o Brasil, uma das formas, né, do Brasil avaliar, tá certo? A nossa produção, uma das formas. A gente está avançando nisso aí, viu? Estamos avançando, está melhorando um pouco. E os dados estatísticos. Enfim. E aí, temos dificuldades? Temos de pesquisar no Brasil? Temos, sim. Áreas que necessitam de muito recurso, gente. Áreas que necessitam de muito recurso. Sofre muito. A minha área, a área de biologia molecular, não é fácil, não, gente. Tudo é caro. Tudo é caro, né? Então, assim, você vai comprar uma sonda, meu Deus, você para fazer um negócio. É uma fortuna, né? Você faz um tipo de pacientes, avalia. Então, assim, eu sofro muito nesse aspecto, né? Agora a gente está reativando o laboratório de identificação humana lá do ICB, do Estudo de Ciências Biológicas, onde eu trabalho dentro da UPE, né? Minha casa, desde 1989, né? Casa no sentido profissional, né? Porque a casa mesmo é a nossa aqui. Então, investimento, tivemos impacto de investimento desde 2015 que a gente vem tendo, gente. Esse é o fato. O número de bolsas não está acompanhando o crescimento das matrículas na pós-graduação. Não acompanha. Isso é fato. Em 2015, só para trazer um históricozinho para vocês, porque a gente acha aí, liberou isso, liberou aquilo, aí a gente acha que houve um aumento, né? Não, na verdade, estava assim. Sabe aquela coisa do engana, né? Engana, me engana que eu gosto, não me engana não. Congelou-se o número de bolsas, que passou-se lá, né, de 43 mil, 44.500, e o percentual de discentes atendidos com bolsa CAP vem caindo. E em 2020, sabe quanto foi? 36,2%. Um detalhe. E não foi por conta da pandemia, não, gente, isso já vem. Estão me entendendo? Então, é bem a lógica que eu tenho acompanhado muito de perto isso. E aqui, ó, percentual, né, de aqui, só mostrando para vocês essa visão, ó, doutorandos, bolsa de doutorado, percentual de doutorandos com bolsa CAPES, né? Realmente, houve uma queda. Então, aqui o verdinho, né, são os doutorandos, acho que são as bolsas de doutorado, né? Aqui já é 2020, né? Então, 2015 deu uma estabilizada e aqui deu essa queda. E aqui, ó, percentual de doutorandos com bolsa, né? Então, aqui você vê que houve uma queda, aqui deu uma estabilidade, mas houve uma queda, né? Então, é isso que eu quero trazer, essa visão para vocês. É uma dificuldade e a gente tem que estar batalhando toda hora e buscando bolsa internacional, a gente tem que buscar tudo, projetos, né? E aqui, ó, alunos de mestrado, tá? Também, ó, gente, olha a queda aqui, tá vendo? Isso é bem interessante também. E olha aqui no conjunto, né, mostrando também um pouco para vocês essa questão da produção de bolsas, né, PNPD, pós-doc, pós-doutorado e doutores titulados. Realmente, a gente teve um crescimento bem interessante, né, lógico, né, Bolsa PNPD. A professora falou, Bolsa PNPD. Infelizmente, esse programa, ele, né, Carol, é uma tristeza, né, que a gente tenha, estamos vivendo uma descontinuidade desse programa, né, estamos vivendo isso, mas eu estou com fé que a gente vai retomar, né, então, bolsa de pós-doutorado CNPq e doutores que são titulados. Então, a gente tem essa visão aqui, ó, dados abertos, vocês olham, tudo aqui tem a referenciazinha. E aí, por que fazer pós-graduação agora, né, gente? Então, né, a gente tem alvos, né, e aí, ó, gente, ó, isso é para gente, para eu relaxar também, gente, eu gosto de relaxar quando eu estou falando. Então, eu trago aqui esse quebra-cabeça, né, a gente montar, isso é meu neto mais novo, gente.
4 aninhos vai fazer a coisa mais linda. A alegria é quando ele conseguiu montar 60 peças. Veja, no quebra-cabeça. A professora Carolina trouxe várias peças importantes no nosso quebra-cabeça. Eu estou trazendo aqui essas peças também que mostram dificuldades, desafios, mas que também trazem esperança para o nosso país, gente. E eu fico muito alegre de pensar que eu posso contribuir de alguma forma. Chega um discente para mim e que, às vezes, poxa, é uma dificuldade, mas ele se sente gratificado. É para a gente ensinar, para a gente estar lá, né? E sempre incentivando ao crescimento, nunca tirar o mérito do estudante, é ser parceiro, como a professora Carol mostrou. Então, a alegria é muito grande quando a gente consegue, né, juntar essas pecinhas todas, né, para a gente. Isso foi que eu estava com ele antes, ele estava rindo para mim. Então, assim, foi bem engraçado essa visão. Então, o que é que a gente precisa, né? Aí eu quero trazer de Marcel Proust, a verdadeira viagem para a descoberta consiste não só em a gente buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Isso não é fácil, viu, gente? Eu titubeei várias vezes, vou-me embora. Mas, assim, não é fácil, né? Tem sido para mim ainda muito difícil, né? E principalmente quando a gente vai, né, passando mais os anos, né? Vai ficando um pouco mais velhinho, mas eu tenho a energia de uma pessoa de 40, né? Então, para mim, eu trago essa mensagem, né? Quando a gente vê tudo isso que foi dito hoje, para mim, quando a Carol estava falando, eu cheguei a sentir aquela emoção, porque realmente é fantástico tudo isso que a gente tem. É uma riqueza, né? Então, aqui, aí algumas estratégias, né, que a gente pode ter, né? Precisamos né, gente, de quê? Estratégias abrangentes, né? E isso eu falo não só para os estudantes, mas porque aqui tem docentes que estão aqui também, assim como o professor Gustavo, a professora Carol e outros, tanto na malha curricular, quando eu falei o currículo, gente, como no desenvolvimento de projetos. A gente tem que abrir as portas da nossa mente, né? E às vezes a gente está fazendo aquelas coisas, sabe, muito assim, fechadas, muito encarceradas. Abrir, né? Trazer uma coisa de um random coil mais aberto, né? Então, é bem por aí que eu queria trazer. Eu só me lembro dos meus ácidos hialurônicos, quando eu falo em coil, random coil, eu me lembro dos meus ácidos hialurônicos, né, Carol? Também tu conhece. Então, a internacionalização do currículo, gente, eu quero abrir não só a internacionalização, que vocês não devem perder a oportunidade, viu, gente? Olha, meu neto, super jovem, foi-se embora por ganho mundo. Meu marido estressado, minha filha sempre teve a mais velha, de 40, meu neto tem 20 anos agora, mas ele foi já muito novinho. Quando ainda não tinha nem feito vestibular, estava lá. E foi lá para o Raiz, passou 8 meses lá em Idaho, vê, nos Estados Unidos, pelo ganho mundo, tudo patrocinado pelo estado de Pernambuco. Gente, isso é riqueza, ainda tem, mas parou, né, por conta da pandemia. Nem a namorada dele também, hoje em dia ele faz ciência da computação, então o menino assim tá em 20 anos, vê essa criaturinha linda. Então, aumentar a qualidade da pesquisa e da produção associada, mas fora do Brasil. Isso gera produção e riqueza também. Eu faço muito isso, eu gosto de fazer isso, queria ter mais. E ações dentro da casa, quando eu falo é da universidade, porque não adianta eu apresentar uma política maravilhosa para vocês e essa política não ser implementada. Vocês estão entendendo? A política da universidade lá, não sei aonde, certo? Não estou falando nem da nossa, né? Mas eu estou dizendo assim, precisa implementar, gente. Não adianta ter um monte de política escrita. A gente tem. Você segue isso aqui, bota isso. Você tem que implementar, tem que dar com prioridade,
porque eu vou dizer para vocês, pós-graduação, né, produção de ciência é justiça social. É justiça social para a sociedade. Veja que coisa linda. Eu fico assim, eu ouvi essa frase recentemente e fiquei muito assim. Eita, não consegui ir à frente, travou aqui. Eita, gente, deu uma travada aqui. Ops. Ah, pronto, era só isso que faltava. Pronto. Então, tudo isso aqui resume, né, essa figurinha que eu encontrei, eu achei muito legal, que traduz exatamente essa visão. E aí, gente, já finalizando, né, eu digo para vocês, há alguns dias, né, é difícil achar motivação, mas há alguns dias a motivação nos persegue, viu? Olha os correndo lá, o cara no instante chegou lá. Então, gente, essa motivação acha a gente precisa decidir o que a gente precisa fazer, não é? E essa motivação acha a gente. E isso é riqueza, né? Então, a gente tem essas possibilidades todas, né, que a professora Carol falou, e eu trouxe algumas dificuldades, mas também trouxe que a gente tem que perseguir. E eu dei um exemplo, eu digo, eu não deixo o país tem sofrido, né, uma negação de ciência? Tem sim, gente. A gente acha que o dado de Covid é aquele dado que está lá, que sai no Jornal Nacional, sei lá qual é, que sai, né? Então, não é muito mais aquilo ali de morte também. E a gente, né? E aí, ó, a gente está com a vacina, com várias vacinas, a gente está aqui vivendo um outro tempo, né? Então, eu sou muito orgulhosa, né, do nosso país e de outros também que trabalharam, né, nisso. Então, é uma riqueza muito grande e eu quero parabenizar, né, o GPES por esse trabalho, né, eu estou sempre à disposição e agradecer a vocês aqui, tá? Lá no ICB, aqui, ó, é meu e-mail de contato e sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, professora Tereza Cartacho. Veio aqui completando o nosso manual de sobrevivência na pós-graduação, né, apresentando mais alguns sites, mais algumas informações para vocês. Pessoal, aproveita esse momento aqui para pedir que vocês deixem aí o like de vocês, sigam, acompanhem o nosso canal, o canal do GPES no YouTube, visitem esse canal, pois nós temos outros diálogos que já aconteceram, você que é da área da saúde, tem muita informação de qualidade, muita informação interessante para vocês visitarem. Muito bem, nós temos agora tempo para algumas perguntas, e eu vou começar apresentando aqui uma delas, e vocês podem responder, tá bom? As duas podem responder. Professora Tereza, muitíssimo obrigado pela belíssima apresentação e pelo tempo aqui, né, que você doou aqui para a gente. Vamos lá. A primeira pergunta é Cat Fitnessa. Bolsa auxílio de iniciação científica é disponibilizada para acadêmicos de instituição privada? Que é bolsista de ProUni, então ele é bolsista do ProUni e quer saber se essas bolsas, né, de iniciação científica, existem as das universidades, né, particulares, mas eu acredito que ele está se referindo a bolsas como do CNPq, né, CAPES, assim por diante, se elas podem ser disponibilizadas para eles também. Aí abro a pergunta aqui para vocês. Gustavo, pode sim, viu? Particular pode ter bolsa de iniciação, e o edital do ProUni, ele dá liberdade desse aluno ter direito à bolsa de iniciação científica. Então, as duas coisas ele pode. Bem, essa pergunta aqui, então a gente já pode, professora. Exatamente. Eu queria só complementar, Carol, é isso mesmo. As instituições particulares, né, tanto as particulares como aquelas que são, como Universidade Católica e outras, né, elas podem participar, né, elas recebem, mas elas também podem oferecer bolsas,
né? Das próprias instituições, né? Algumas oferecem, outras não, né? Instituições comunitárias. Então, a gente tem as particulares e as comunitárias, que são pagas, né? Como Universidade Católica e outras no país. Aqui estou falando de Pernambuco, né? A gente está por aqui, então é mais ou menos isso. Então, a Bolsa do CNPq, ela pode também, a iniciação científica, né? Perfeito. Obrigado. Acho que a resposta foi bem completa, então, para vocês. O Lucas, da UPL, faz uma pergunta aqui também, perguntando assim, é possível pular a pós-graduação? Aqui acredito que a gente conversou ali no chat, o pessoal, ele provavelmente está se referindo aqui às especializações. E ir direto para o mestrado, aí a gente pode até ampliar também a pergunta, né, para o doutorado. É preciso fazer mestrado para fazer doutorado? Então, essa é a questão para eles. Aberto Isso para é vocês. que é um avanço rico, viu? Isso é que é uma riqueza. Essa pergunta é muito boa. É Lucas, né? Lucas, você você tem que terminar a graduação, né? E você pode não fazer a especialização, e você pode ir direto para o mestrado, né? E pode também fazer direto o doutorado. Agora, isso vai depender da universidade, dos programas daquela universidade, né? Então, eu participo, né? Eu sou docente permanente de um programa que é chamado Rede Nordeste Biotecnologia, o RenorBio, que é só doutorado. Então, você não faz o mestrado, né? Então, você vai direto para o doutorado, você faz uma seleção para doutorado, tá? É um programa 5, então, você passa direto para o doutorado. Mas também, alguns outros programas, e no nosso país, também fazem esse upgrade, né? Fazem esse upgrade e o discente, ele pode, tudo isso é dependendo da regra, né? Então, existem alguns critérios, né, para que você possa fazer esse upgrade. E quando o discente está no mestrado, né, ele, pelo menos, se ele estiver já no mestrado, ele tem que fazer pelo menos 1 ano, e defende, ele já pode também prestar para o doutorado. E não necessariamente todos os programas Instituto Senso necessitam de uma seleção, uma prova na entrada, né? Tipo uma avaliação, né? Então, eu fiz o programa da Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp. A gente nunca fez prova, a gente contactava, né, o potencial orientador e currículo, e essa questão, e teria bolsa, não teria bolsa, e é bem por aí, tá certo? Então, isso não é um padrão, viu, gente, essa questão da seleção, né? Então, só trazendo para vocês essa visão. E o pós-doutorado é outra coisa. O pós-doutorado é um estágio pós-doutoral, onde você, né, se apropria mais de algumas técnicas, algumas experiências. Não é titulação. Então, mestrado é titulação, doutorado é titulação, especialização é só certificação, tá? Não sei se respondi. Ô, Gustavo, sabe que eu percebo que os meninos de graduação confundem? Eles às vezes não sabem a diferença de lato sensu, que é isso que ele perguntou, com estrito sensu. Isso, Carol. Então, são coisas distintas. O lato sensu, você vai fazer lá a sua especialização em educação física na área que você quer. Então, por exemplo, seja as áreas em área pedagógica, alguma área que você vai fazer aí. E o estrito sensu, aí sim é o caminho que você vai percorrer para fazer o mestrado e o doutorado. Você pode fazer uma especialização e fazer um estrito sensu? Pode. Mas eu posso não fazer uma especialização lato sensu e da graduação direto para o estrito sensu? Pode também. Então, são coisas distintas. Geralmente, o clínico vai atrás da especialização mais voltada para o lato sensu, e a pessoa que quer a carreira acadêmica geralmente vai procurar o estrito sensu fazendo tanto o mestrado ou o doutorado. Eu acho que era isso a dúvida dele.
Eu entendi. Isso é importante, Carol. Não sei se, Gustavo, eu posso só Pode falar sim, uma pode. coisa. Não, por causa do tempo e o número de perguntas, eu não sei quantas tem, né? E trazendo isso para todas as formações, não é? Para todas as áreas, né, que a gente tem, né? Educação física e outras áreas, só complementar esse aspecto. Mas também, Carol, aquilo que eu falei dos mestrados profissionais, né? Isso, eu sempre trago essa memória, né, que também existem mestrados, como as redes, eu esqueci de falar das redes, as redes que preparam o profissional para o ensino básico, isso é fantástico. Existe a rede de educação física, a rede do Profibio, a rede do Profimat, que é o mais antigo. Ai, desculpa. Pronto, é isso mesmo. Só para trazer para vocês essa visão, assim, porque é uma riqueza, né? A gente tem um sistema bonito mesmo. Nossa, tá super, super completa aqui. E agora sim também, né? Acho que tem uma questão, às vezes as pessoas também têm aquela essa, mas lembrar que tudo também, né, tem o seu tempo, como diria o meu orientador, professor, e que muitas vezes vale a pena você passar por um processo, né, às vezes a especialização, depois o mestrado, o aprendizado dessas fases, né, são coisas diferentes, como foi destacado aqui, e você já tem várias dicas aqui interessantes. Vamos agora para mais uma pergunta. Aqui é a pergunta do professor Arli Ramos de Oliveira, da Universidade Estadual de Londrina. Na ótica das conferencistas, quais seriam os quesitos mais relevantes para motivar o graduando a buscar sua formação continuada? Muito bem, para ambas. O que é Ou que eu, eu... Tereza, ou vai você? Tanto faz, se você quiser, eu continuo. Quer falar logo? Pronto. Na verdade, assim, na minha prática, o que mais motiva os alunos é o que eu falei, é colocar eles em contato com outros alunos no meu grupo de pesquisa e eles verem o progresso dos alunos, assim, a gente está com vários alunos ingressando em instituição, vendo vários alunos se destacando na área acadêmica, e aí eles fizeram parte dos projetos de mestrado, dos projetos de doutorado. Então, para ter ideia, para o próximo processo seletivo aqui que nós vamos ter, eu tenho 3 alunas que vão se formar e não vê a hora já de ingressar no mestrado, porque elas estão vivenciando isso no grupo de pesquisa. Então, por isso que eu falo que é muito importante colocar esse contato entre outros alunos, eles verem experiências de outros profissionais, né, na área acadêmica, para estimular. Então, eu acho que, assim, na minha vivência, a melhor forma de estimular é colocando para trabalhar com outros alunos, eles vivenciando o que é um projeto. Por isso que eu falei a iniciação científica. Muito importante, Carol. Isso é fato. Isso é fato. Fato mesmo, Carol. E hoje eu estava escrevendo, né, num grupo que a gente está organizando, eu estou participando da organização da Semana do Biólogo no ICB, e eu disse, gente, vamos juntar o pessoal da pós-graduação com a graduação, vamos trabalhar em mesa redonda, vamos juntar esse pessoal. A iniciação científica, Carol, foi perfeita, e é exatamente isso. Mas eu vou mais além um pouquinho. Alguns discentes meus, pelo contato muitas vezes com pesquisadores que trabalham em instituto de pesquisa, eu tenho um que quis ser pesquisador. Ele hoje em dia está no instituto de pesquisa, né? Então, assim, é muito legal isso, mas termina que quando você é pesquisador, você está no instituto de pesquisa, você ensina pessoas também. Não é verdade? A gente ensina, termina ensinando. Então, a formação completa, esse contato, o contato com os estudantes e o contato com os pesquisadores nacionais, né, com outros e também internacionais, né? Então, isso motiva, pelo menos assim, os meus se motivam muito, e lá na pós-graduação, né, que eu estou desde lá no DCMA, estou desde 2008, né, quando foi iniciada, é assim, tem sido assim. Então, tanto a experiência, a vivência, né, da aplicação com pesquisadores e também com os colegas, com os estudantes. E a iniciação científica, ela é
algo importante. Apesar de eu ter tido estudantes, eu tenho um estudante de odontologia, veja, trabalhando com biologia molecular, a menina, vê. E até hoje, ela fez doutorado de sanduíche, está fazendo pós, ela continua publicando comigo, é impressionante. E ela não fez iniciação científica, mas é aquele contato, sabe? Assim, é muito de esse contato com o pesquisador, essa coisa do doutorado sanduíche, que é um pedaço do doutorado fora, também é muito legal, né? Então, isso é muito bom. É isso. Ana, dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta. É uma pergunta bem rapidinha aqui. Pergunta do Lucas. Revisão integrativa é uma boa opção? Então, como uma pesquisa, será que a revisão integrativa, né, é suficiente como um trabalho? Vou eu para polêmica, ó, é isso que eu estava falando, que eu estava falando. Polêmica, mas aí eu vou dar o meu ponto de vista, tá, gente? Vocês podem ter docentes que pensem de forma diferente. O que é uma revisão integrativa? Você fazer uma síntese daquele assunto. Por que só fazer uma síntese se na sistemática você pode fazer uma síntese mais criteriosa, né? Você vai delimitar de forma melhor, as revistas de impacto estão aceitando revisão que seja sistemática. Então, o que eu falo para as minhas alunas, às vezes que elas vêm com revisão integrativa para mim, eu falei, você já vai perder teu tempo? Faça algo que vai gerar realmente um impacto em uma revista boa, né? A gente tem que fazer o que se está publicando, gente. Igual eu falei, nós precisamos cumprir alguns critérios, né? E, infelizmente, revisão integrativa você não vai publicar bem em revista de impacto. Então, ou revisão de literatura, ou revisão de integrativa, quando meus alunos chegam, eu já falo, esquece, faz de vez uma revisão sistemática, bem feita, detalhada, e se der dados suficientes, ainda vamos fazer outra análise junta e fazer mais dados, né? Mas eu prefiro uma revisão sistemática e meta-análise, se possível. Carol, concordo com você plenamente. A gente, às vezes, eu já fiz revisão, assim, mas eu parei, né? E eu quero a minha experiência da revisão sistemática, ela é fantástica. Eu chamei o Mauro, né, do TPES. Mauro fez um curso, foi muito legal, né? Trouxe um professor, meus alunos participaram, foi muito bacana, né? E tem sido uma experiência muito legal, e a meta-análise também, né? Quando você tem dados, né, que você pode realmente fazer, e é uma riqueza. Eu sou totalmente dentro dessa perspectiva, né, da revisão sistemática e da meta-análise, né? Então, tenho feito algumas, estou terminando uma agora para submeter. E assim, acho que é bem por aí mesmo. A perspectiva é uma revisão sistemática. Agora sim, ó, porque pode ser um graduando, e aí pode ser para um TCC, e aí depende também, eu não tinha me tocado disso. Agora que eu lembrei que nós temos Também. alunos, agora sim. Se for numa graduação, você vai conseguir, se seu intuito for defender o TCC, você vai defender o TCC com a revisão integrativa. Agora, se o seu intuito for a publicação de algo de qualidade, aí você vai precisar da sistemática, mas só para defender TCC você vai defender. Qualidade para publicação é uma situação complexa mesmo. É mais difícil, mas pode ser, viu? De repente, né? É uma coisa muito quente, mas eu acho mais difícil, né? Perfeito. Vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta Fica. objetiva. Não entendi. Principal qualidade que vocês procuram em um orientando, né? Aquela pessoa orientando que você está pleiteando uma vaga aí com vocês. Qual é a principal qualidade que vocês procuram? Eita, olha para isso. É incrível. Para mim, a principal qualidade desse discente é. Aí não pode ser uma só, tem que ser uma só, né? Meu Deus do céu. Olho para ele a sinceridade. É a Eu quero verdade. proatividade.
Que na hora da seleção todo mundo fala que vai fazer, e na hora Essa H, ó, seria a ninguém fez segunda, nada. Carol. Essa era a segunda, Carol. Essa era a segunda, Carol, a minha sinceridade e verdade. A ciência é assim, né? O que a gente traz, né? Aí eu sou bem assim, a sinceridade e proatividade é a segunda para E mim. vou falar, infelizmente, Legal. muitas vezes a gente nivela por nota, mas nem sempre meus melhores alunos são os que têm melhores notas. Eu já tive alunos com notas excelentes que não eram proativos. Então, por isso que eu pego muito aluno voluntário também. Porque, infelizmente, quando vai mandar a bolsa, a nota conta e vai sair para o aluno da nota, mas aquele aluno que eu falei lá na palestra, que pode ser um aluno bolsista de iniciação sem bolsa, muitas vezes me surpreendeu com proatividade, lendo artigos, apresentando, em coleta de dados, muito mais do que um bolsista. Então, é isso que eu falo, não é só nota, é realmente você realmente querer aquilo e você fazer bem feito, entregar em prazo e querer auxiliar, isso faz toda a diferença para o orientador. Compromisso, né, Carol? Compromisso, Que exatamente. legal. Muito bom. Eu acho que fica uma grande dica aqui, né? É querer de verdade, né? Essa sinceridade, né? Quando você diz que está querendo mestrado, quer o doutorado, e depois disso aí, quando conseguir, mostrar o serviço, né? A proatividade que a professora Ana está falando. Muito legal, gente. Pessoal, nós estamos chegando aqui no fim desse diálogo virtual. Foi uma noite muito agradável. Agradeço muito a professora Ana Carolina Pitangui, a Maria Tereza Cartacho, pelas belíssimas apresentações, pela qualidade das informações que trouxeram. E convido agora vocês que estão nos assistindo aqui, ó, quem não curtiu ainda, curte, acompanha a nossa página aqui no YouTube do GPS. Quero agradecer as pessoas que nos ajudaram na realização desse evento, a Renata, ao Alisson, que está nos ajudando aqui também, nos bastidores. Agradeço aqui à Escola Superior de Educação Física de Pernambuco, à Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, a ESFPE. Agradeço ao professor Mauro Barros, fundador do GPS, também ao professor Marcos André, coordenador aqui do GPS, atualmente junto comigo. E agradecendo a esses professores, eu faço meu agradecimento a todos aqueles que nos ajudaram na organização, divulgação desse evento. Agradeço aqui aos discentes e demais envolvidos. Deixo aqui um espacinho para a professora Ana e para a professora Maria Tereza poderem deixar sua mensagem final. O que é que eu posso falar? Pode. Carol fecha, Carol fecha. Vejam, eu quero, em primeiro lugar, dizer que esse tipo de trabalho, de atividade que desenvolvi hoje à noite com vocês, foi muito bom, muito boa, foi gratificante para mim. Então, agradecer por essa oportunidade, né, de a gente poder compartilhar um pouco do que a gente lê, do que a gente encontra, do que a gente tem aprendido durante todos esses anos. E dizer para vocês, né, que estão nos ouvindo aqui, os colegas que estão aqui conosco na sala, dizer que a gente não pode perder as esperanças. Às vezes a gente titubeia, viu? Mas a gente tem sempre, quando a gente olha para a ciência, olha que vê aqueles olhinhos felizes que conseguiram um resultado, mesmo que esse resultado não seja aquele esperado, né? Mas é uma alegria maravilhosa, é muito bom a gente ver que alguém está lá inserido no mercado, né? E você ajudou, colocou uma pedrinha naquela construção, você colocou um tijolinho, uma pedrinha, um tijolinho naquela construção. Então, para mim, isso vale muito. Então, eu quero que vocês entendam que todos, né, que estamos aqui, que estão nos ouvindo, pensem isso, né? A gente, não foi fácil, a gente está aqui, né? A gente chegou esses anos todos, não foi de um dia para outro, né, que a gente conseguiu chegar até esse momento aqui, mais de 30 anos de universidade, né, assim, como no meu caso. Então, não foi de qualquer jeito e nem foi fácil, né?
quantas noites nós passamos sem dormir, quantas noites com filhos pequenos, né, professora Carol, e eu também, né, no meu doutorado, minha filha mais nova tinha 2 anos, né, e era em São Paulo, gente, não era fácil, então eu digo a vocês, e as dificuldades que a gente passa, financeiras e tudo, e a gente não tinha bolsa, assim, na minha época, tão fácil, como hoje em dia a gente tem, reduziu, mas vamos ter esperança que vai mudar. Tem uma luzinha assinando lá, brilhando no fim do túnel para este ano. Então, eu desejo muito sucesso a todos. Obrigada, Gustavo. Eu queria finalizar agradecendo a participação aqui hoje, né? Eu acho super importante para os discentes escutarem, né, as palestras, seja na graduação, seja discentes do estrito senso, né, para ver que nós passamos pelas mesmas crises, né, e que realmente é o que eu falo para os meus alunos: conhecimento empodera, gente. Conhecimento empodera, conhecimento muda status econômico. Então, assim, eu falo muito para o meu marido isso, como eu sou grata de ter saído da minha bolha de privilégio e ter vindo dar aula aqui no campus Petrolina. Porque aqui eu vi a realidade, eu vejo a maioria das minhas alunas cotistas e que fazem mestrado e que fazem doutorado e que são muito boas no que fazem a diferença e que às vezes a gente não tem ideia da diferença que a gente faz na vida dessas pessoas. Então, assim, é importante o Lattes? É super importante para mim, que eu quero estar no estrito senso, mas tem coisas, né? Ó, que clichê. Mas tem coisas muito além do Lattes que às vezes a gente faz na vida das pessoas e a gente transforma as vidas das pessoas e a gente não tem nem ideia. Então, quanto é gratificante eu estar falando aqui para vocês hoje, e amanhã pode ser você, tá num concurso, né? Num concurso público, tá fazendo mestrado, tá fazendo um doutorado e tá mudando a sua vida. Então, que essa seja a formiguinha que tá colocando aí em você, fala, tô pensando em fazer, vá, faça, é difícil? É, mas com certeza com dedicação todo mundo consegue. É isso. Muito obrigado, professora Ana, professora Tereza, muito obrigado a você que está nos assistindo. Já fica o convite para o próximo diálogo virtual. No final do mês que vem, nós temos um outro diálogo virtual, tá bom? Na próxima quarta-feira, a última quarta-feira do mês, no dia 31 de agosto. Então, nós vamos aguardar vocês aqui novamente. Um grande abraço a todos, uma excelente noite e até o próximo diálogo virtual.